A paz do Senhor, meus irmãos. Vamos estar dando início à nossa aula 7, ainda continuando dessa forma, né, fazendo essas videoaulas com imagem e áudio. E essa é a forma que nós temos achado para poder continuar o nosso curso, né, num momento tão diferente e difícil que temos vivido, mas que Deus possa nos abençoar através desses vídeos, através desse estudo, que Deus possa estar conosco, meus irmãos. Nós estamos dando início à nossa 7ª aula, nossa penúltima aula do curso, e entramos agora, então, ali na segunda metade do livro de 2 Samuel, e vamos passar, então, por essa segunda parte, né, do reinado de Davi, né? Passamos pela primeira parte ali da monarquia, onde Davi uniu o povo de Israel num só, e agora nós temos a segunda parte do reinado de Davi. Então, meus irmãos, esse período que nós vamos passar agora é conhecido como aquele período de trevas, né, na vida de Davi, né? Anos de luta, anos de dor, anos de que Davi vai realmente se prostrar diante do Senhor em arrependimento. Eu acho que nada mais propício para nós falarmos, né, sobre a vida de Davi, sobre esses anos de dificuldade da vida de Davi, do que agora, né? Esses dias que nós temos vivido, dias de lutas, dias de dificuldade, dias de morte, né, que a morte tem se espalhado por todo o mundo, né? E nós vimos isso, né, ali na história do Egito, quando aquele anjo de destruição, aquele anjo da morte, passou pela casa dos egípcios ali, matando os primogênitos ali no Egito. Mas a razão pela qual os filhos de Israel não morreram não é porque simplesmente Deus guardou aquele povo, mas porque aquele povo obedeceu a uma ordem do Senhor. Porque ainda que eles fossem israelitas, se eles não tivessem imolado e matado aquele cordeiro e colocado o sangue daquele cordeiro sobre os umbrais e as vergas das suas portas, o anjo teria passado naquela casa e teria matado os primogênitos de Israel. Então, muito das dores que nós temos, muito das dificuldades que nós temos passam pela desobediência a Deus, né? E quando aqueles homens eles passam aquele sangue sobre os umbrais das suas portas, o anjo passa por cima da casa deles e a morte não encontra aquela casa. A morte passa por cima daquela casa. Assim como foi Cristo naquela cruz, imolado e morto naquela cruz, a morte passou por cima de nós. Então, que realmente o Senhor possa derramar do seu sangue sobre nós, o Senhor possa derramar da sua vida sobre nós, e a morte não nos alcance, que o Senhor possa guardar mesmo o povo dele, ainda que tenham dias de lutas, ainda que tenham dias de dores, como existiu na vida desse grande homem chamado Davi. Mas esse homem, ele tomou uma postura diante do Senhor, uma postura que todos nós cristãos deveríamos tomar, é uma postura de total rendição e total arrependimento diante do Senhor. Mas só para a gente poder iniciar nossa aula, né, a gente vai ver que existem duas óticas, né, do livro de Samuel e do livro de Crônicas. O livro de Samuel, ele traz uma abordagem no sentido de mostrar mesmo o que aconteceu, todos os acontecimentos, sejam eles bons, sejam eles ruins, ou às vezes uns detalhes que não vão aparecer em Crônicas. E por que às vezes a gente lê o livro de Samuel e tem uma visão, e a gente lê o livro de Crônicas e tem outra visão? Porque justamente o livro de Samuel, ele foi um livro escrito para realmente ser lido por todos, tanto judeus quanto gentios. E o livro de Crônicas, quando ele é escrito, né, atribui-se, né, a escritura desse livro a Esdras. Quando ele escreve esse livro, ele escreve a um povo que estava voltando do exílio babilônico. Então a gente vê que é como se fosse um livro de feitos heróicos, né? São as crônicas dos reis de Judá. Não é à toa que a gente não vê falar de reis de Israel no livro de Crônicas, porque existe um livro que são as crônicas dos reis de Israel, que ele é citado várias vezes no livro de Crônicas na Bíblia. Só que esse livro ele se perdeu, e por conta disso a gente só tem hoje o livro de Crônicas dos reis de Judá. Então, assim, a intenção dele é realmente mostrar aquilo que foi feito de bom na vida desses reis, até para incentivar e motivar aquele povo que voltava do exílio a não cometer os mesmos erros, a ver a parte boa dos seus reis, a sentir aquele sentimento de nacionalismo, de falar, pô, valeu a pena, né? Vamos retomar o culto, vamos adorar o Senhor, que é o Deus verdadeiro. Então a gente vai ver que no livro de Crônicas não se passa os anos difíceis de Davi. A gente vê que no livro de Samuel ele vai falar de todo o pecado que ele comete ali, quando ele adultera com Betseba, quando ele mata Urias, né, provoca ali o assassinato de Urias. Mas no livro de Crônicas nada se fala sobre isso, porque a ótica ela é diferente. Então só para a gente poder falar um pouco disso. Então nesses anos difíceis, né, qual a razão? Por que Davi passou por tudo isso? Por que aconteceu tudo isso depois de um reino tão glorioso? Né, um menino, né, um jovem que
estava pastoreando as ovelhas do seu pai, é levado a combater um gigante, a derrotar um gigante que afrontava o povo de Israel. E agora a gente vê esse mesmo homem que teve um reinado magnífico, o maior reinado de toda a época, transformou Israel na maior potência do mundo conhecido. Por que esse homem acabou se perdendo? Por que esse homem acabou se entregando ao pecado dessa forma? A gente começa falando então sobre a guerra que acontecia naquela época, né? Existia uma guerra entre o reino de Israel e os amonitas. Lembrando que os amonitas eram aquele povo descendente de Ló. Então, Davi não foi para a guerra nesse tempo, né? Atribui-se muito a isso, ao que nós falamos na aula passada, ainda que o texto esteja deslocado, cronologicamente falando na Bíblia, mas atribui-se o fato de Davi não ter ido à guerra ao fato de ele ter sido atacado por um gigante chamado Isbi-Benob. E Abissai, que era servo de Davi, um dos generais do exército de Davi, ele fala: rei, é melhor o senhor se colocar de volta no seu palácio, desde que a gente continue guerreando, porque o senhor já está ficando mais velho, e se o senhor morrer nessa guerra, o reino pode ruir. Então atribui-se esse fato a isso, né? A Davi está no palácio, não está na guerra, né? Porque o texto começa falando isso, e isso não está à toa na Bíblia, quando fala assim: e no ano que era para os reis estarem na guerra, Davi estava no palácio. Ou seja, o momento para Davi não era para ele estar no palácio, era para ele estar na guerra. Mesmo que ele não pudesse guerrear, ele deveria estar com o seu povo de alguma forma, mas ele estava ali, né, dentro do palácio. Ele manda o seu servo, o seu escudeiro, o primeiro escudeiro, o general do seu exército, chamado Joabe, combater nessa guerra. Então Joabe vai até os amonitas e começa a guerrear lá, começa a travar essa guerra com os amonitas, que a gente sabia, né, por tudo que Davi tinha passado, que os israelitas sairiam vitoriosos daquela guerra, mas o texto ele para e muda a ótica dele para Davi. E começa a falar então de algo que Davi fez, né? de uma parte triste da história de Davi, uma parte triste da história do povo de Israel, e que nós, quando lemos essa parte, naturalmente nós também nos decepcionamos, nós também nós ficamos tristes por isso. Mas isso tem uma importância boa para nós olharmos também. Então, Davi está ali na sua sacada, passando ali pelo seu palácio, na sua varanda, e ele olha e vê uma mulher muito bela, uma mulher muito bonita. E a palavra que define essa mulher no hebraico é Iapá. E essa palavra, né, ela também é a mesma palavra que define uma esposa de Davi, chamada Abigail. E uma esposa de Nabal, né, que a gente já falou em outras aulas. E Abigail era tão formosa e tão bela quanto Betseba era. Então, isso só mostra, a Bíblia realmente dá essa ênfase à beleza de Betseba e à beleza de Abigail para mostrar que Davi já tinha o que ele precisava, já tinha o que ele gostaria, né? Não era algo que faltava para Davi, não era uma mulher que faltava no seu harém. Ele tinha uma mulher tão bonita quanto Betseba, só que ele deseja a mulher de outro e ele, sabendo de tudo aquilo que ele não deveria fazer, ele vai e faz. Ele manda mensageiros para saber quem é aquela mulher, ele procura saber quem é Betseba, e ele fica sabendo quem é ela e manda trazer ela. E toma aquela mulher, se deita com aquela mulher engravida, e pela cobiça dos olhos, pela concupiscência da carne, ele acaba se deitando com aquela mulher e gerando um filho dentro daquela mulher. Então, numa forma de encobrir esse pecado, ele chama o marido dela, Urias, um homem, um servo de Deus, um servo que não era um israelita raiz, era um heteu, né? Vinha do povo hitita, mas mesmo assim, esse homem não sendo israelita, né? Conhecido como prosélito, aquele que se converte ao judaísmo, ele honra Davi. E quando Davi fala para ele: Urias, se deita lá com a sua mulher, né? Você tem sido um servo valente, uma vez que Urias era um valente de Davi. Naquele rol de valente, aqueles 37 valentes de Davi, Urias está ali dentro. Ou seja, olha como esse homem era um homem importante no exército de Davi. E esse servo fala: não, como é que estando a arca, o povo de Israel, o povo de Judá em tendas, guerreando, eu vou me deitar com a minha mulher? Não. Ele se deita à porta, junto com os servos. Olha que integridade desse homem. Ele não entra para deitar com a sua mulher. E por conta disso, Davi já não sabe mais o que fazer, porque ele sabe que se for descoberto o adultério dele, ele é uma sentença de morte sobre a vida dele. Então ele manda uma carta para Urias e fala para Urias: entrega essa carta para Joabe. Ou seja, e nessa carta existia a sentença daquele homem. Nessa carta, Davi mandava que Joabe colocasse ele na frente da batalha, perto do povo inimigo, para que ele fosse morto. E juntamente com isso, ele leva essa carta até Joabe. Quando ele chega nessa guerra, quando ele chega na guerra contra os amonitas, Joabe coloca esse homem à frente da batalha e esse homem é morto junto com muitos outros soldados. Olha a profundidade do pecado de Davi. E é por isso que Salmos vai dizer, né? Um abismo leva a outro abismo. Ele sabia o que ele estava escrevendo.
Um abismo chama por outro abismo. Então ele começa ali na cobiça, ele peca, né, comete um adultério com Betseba. Após isso, na forma de encobrir esse pecado, ele acaba matando aquele homem, porque ele foi o mandante daquele crime. Ele mata Urias e por conta disso ele acha que nada vai acontecer. Passam-se 9 meses, o período da gestação, ele acha que nada vai acontecer. Aquele pecado traz ruína sobre a casa dele, uma ruína que seria um desastre para toda a família dele. Quando a gente vai ver ao longo das aulas como isso trouxe uma queda, né, sobre o reino dele e sobre a casa dele. A espada do Senhor esteve sobre a casa dele, não se apartou dali até o final da sua vida. Então olha como o pecado na vida de Davi, como a desobediência, como por um momento ele não olhar para o Senhor, trouxe um julgamento tão duro sobre a casa dele, né? Então o grande problema disso tudo não é o simples fato dele ter adulterado, porque homens já tinham feito isso. Não foi o fato dele ter matado, porque ele mesmo já tinha matado muitos exércitos a mão do Senhor. Mas o grande pecado de Davi, onde tudo iniciou, foi a quebra da aliança dele com o Senhor. E a quebra da aliança é algo, talvez a coisa mais séria que existe na Bíblia, nós quebrarmos nossa aliança com o Senhor. O tempo todo, Deus chama o povo à obediência. O tempo todo, Deus coloca diante do povo a bênção e a maldição. Deus ele fez um pacto com o povo sobre bênçãos e maldições. Colocou sobre um monte as bênçãos, as tribos, colocou sobre outro monte as maldições e outras tribos, mostrando que se o povo andasse em obediência, eles teriam tudo do Senhor. Agora, se eles andassem em desobediência, Deus disciplinaria aquele povo. E Davi não era especial, Davi não era melhor que os seus antepassados, e ele seria sentenciado de forma muito mais dura do que os seus antepassados, uma vez que ele viu muito da glória do Senhor. Né? A quem muito é dado, muito será cobrado, como diz o Evangelho. Então Davi estava prestes a viver anos de tormenta na sua vida, porque ele desobedeceu ao Senhor, porque ele quis satisfazer a sua própria vontade. Então que nós possamos, meus irmãos, olhar para o Senhor, fortalecer a nossa aliança com o Senhor, entendendo que a nossa aliança com Ele, ela foi feita, ela foi selada com o próprio sangue de Cristo. E uma vez que a gente quebra essa aliança, é como se a gente virasse as costas, desprezasse a palavra de Deus. Se a gente desprezasse esse sangue que foi derramado sobre aquela cruz. Então, meus irmãos, nós possamos olhar para o Senhor e valorizar essa aliança, valorizar esse sangue que foi derramado por nós um dia. Então, meus irmãos, a gente vai ver a partir de agora como a vida de Davi vai sofrer danos, né, sofrer perdas da sua própria família, porque ele escolheu, né, desagradar ao Senhor por um momento. E nós vemos, meus irmãos, que a importância dos dias de guerra, né, se Davi estivesse naquela guerra, muito provavelmente isso não teria acontecido. Ainda que ele morresse naquela guerra, melhor é a dor da perda do que a dor da culpa. Porque ainda que ele tivesse descido aquela guerra, tivesse morrido ali, ele teria sido um servo fiel ao Senhor. Ele teria sido um homem de valor, que teria guerreado até o final da sua carreira. E como é importante a gente estar nos períodos de guerra. E quando essa guerra, e quando os dias difíceis vierem, que nossa espada esteja afiada. Que o rei deveria meditar na palavra do Senhor todos os dias, na lei do Senhor. E quando veio o dia de tormenta sobre a vida dele, ainda que Deus não tente ninguém, mas somos tentados pela nossa própria cobiça, ele perdeu essa guerra. Ele perdeu essa guerra, ele levou consigo ali a vida de homens que não deveriam morrer, a vida de toda a sua família que não deveria sofrer, por conta dele ter esquecido do Senhor. E a gente tem vivido dias de guerra, dias de muitas lutas no nosso mundo, e eu vejo as pessoas se apegando ao Senhor, se prostrando diante do Senhor, porque os dias de dificuldade fazem isso, fazem com que a gente olhe para Deus, fazem com que a gente busque ao Senhor. Então, às vezes é melhor que a gente esteja vivendo dias de guerra do que os dias de paz, porque normalmente, numa tranquilidade muito grande, é que sobrevêm os males, é que sobrevêm as dificuldades, e a gente acaba pecando e a gente acaba se perdendo. Então, meus irmãos, que nesses dias de lutas, nesses dias de guerras, a gente possa se fortalecer no Senhor. A gente não abandone a aliança com Ele, a gente não se esqueça do Senhor, não se esqueça da palavra dEle, mas os nossos pensamentos estejam no Senhor. Tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que é puro, tudo aquilo que é de boa fama, que isso possa ocupar os nossos pensamentos e que a gente possa manter a nossa mente e os nossos olhos no Senhor, que é aquele que guerreia nossas guerras. Amém, meus irmãos? Deus possa abençoar cada um e até a nossa próxima aula.